Mercado financeiro, quando eu falo essas palavras, o que vem à sua cabeça, né? Imagino que é algo complicado, né? Porque realmente é um assunto com muitos jargões, muitas siglas, muitas coisas que podem parecer confusas. Mas estamos aqui justamente para descomplicar o mercado financeiro, trazer uma forma mais leve, uma forma mais educativa, mais tranquila. E esse é o nosso objetivo aqui, porque sim, o mercado financeiro é para todos. Então, bora com a gente nessa jornada. Bem-vindos ao nosso podcast, o Amigo Trader, né? Deixa eu me apresentar primeiramente, eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, aí da Twitch, no Cid Cidoso, e tô aqui com ele, o dinossauro das finanças, como eu sempre chamo, Mauro Calil, tudo bom? Tudo jóia, meu caro? Sou o Mauro Calil, educador financeiro, um dos pioneiros da educação financeira do Brasil. Nós estamos te levando do zero até os investimentos com consciência, com prudência, para você fazer o teu dinheiro render. E estamos aqui mais uma vez com ele, nada mais, nada menos que André Massaro, meu Nosso querido. convidado especial. Ô André, posso falar assim, se o Mauro é o dinossauro das finanças, você aí é o gigante das finanças? Olha, eu ainda não encontrei alguém nas finanças maior que eu. Quanto você tem de pra altura? encontrar. Que é uma pergunta que deve fazer toda hora. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,94. Ah, não é tão alto assim, Não, não mano. é. Não é. Tem alguém Ah. maior que eu, é que eu nunca vi. Tem alguém, uma outra pessoa. Não é tão alto. Cara gigante, pô. Por favor, André, se apresenta pra galera. Já participou de um podcast, mas tá aqui de volta, né? Então vamos lá, eu sou professor de finanças, né, de diversas escolas, aí, inclusive da própria Bolsa de Valores. Ó. Sou analista de investimentos, analista de valores imobiliários, né, com certificação CNPIP. Trabalho com isso, né, quer dizer, trabalho profissionalmente como analista. Dou recomendação de investimento, apesar de que, como vocês ressaltam aqui, não se faz recomendação de investimento, é uma coisa educacional, mas eu profissionalmente faço isso. Né? Perfeito. E estou aqui de novo, né? E de novo aí agradeço o convite, agradeço a confiança, para tentar esclarecer aí um pouco para o pessoal aí os mistérios do mundo da análise técnica. Maravilha. A gente vai falar aqui mais uma vez sobre indicadores, né? Que é um assunto muito gráfico. Então você que está escutando a gente aqui pelo podcast, dá aquela pausa e tenta assistir a gente pelo YouTube, tá? Porque vai ser importante, já que a gente vai mostrar muita coisa na tela, muita coisa visual. Então é legal você fazer isso. Aproveitando que você está no YouTube, também não deixa de seguir a gente por aqui, né? Deixar um likezinho também, deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida, queira contar algum case aqui para os nossos especialistas te ajudarem a solucionar. Você pode mandar todas as informações aí, não tem problema nenhum, certo, Mauro? Certíssimo, e se você perdeu algum episódio, inclusive o primeiro que o André esteve aqui, você perdeu a piadinha agora do gigante e tudo mais e tal, volta lá, tá? Porque a gente tá mostrando aqui numa sequência, volta desde o primeiro, mas esse do André também foi muito bom, foi muito esclarecedor. O André, você participou no 14º, a gente tá no 17º. Foi no 14º aí que você veio, já pode se sentir em casa, segunda vez por aqui, né? Então acho que tá... Não dá intimidade, cara. Mas eu me comporto, pode ficar tranquilo. Eu não vou abrir a geladeira, não vou botar o pé na mesa, não vou fazer nada disso, pode ficar tranquilo. Beleza, de qual indicador que a gente vai falar hoje? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a plataforma da Xnova, tá? Puxar aqui um ativo. Tá. E aí o André vai falar pra gente. Eu vou pegar uma ação aqui, tá, André? Para ficar mais tranquilo pra gente. E aí você fala... Olha, uma ação aqui para que gostei dessa. L'Oréal. L'Oréal. Tá bom. Enfim. A gente está aqui com um gráfico de 5 segundos. Vamos colocar um gráfico de quê? De 1 minuto? 1 minuto. Ok, tá no candle. E agora, olha essa vela, cara. Olha o tamanho dessa vela. Negócio ali, né? Olha, agora lateralizou o mercado, não é isso? Sim. Significa, agora então vamos explicar esse jargão. O que significa lateralizou o mercado? Então, o mercado lateralizado significa que ele não está indo para lugar nenhum, né? Significa que ele está andando numa faixa de preços, num intervalo de preços. Que nesse caso está numa faixa entre 360 e mais ou menos 362. Isso. Então se forma um range, né? Quer dizer, se forma um intervalo de preços.
E isso Tá pode... que nem caranguejo, tá andando de lado. Tá de lado. E é para diferentes periodicidades. Por exemplo, nesse caso, você está numa periodicidade intradiária de 1 minuto. De 1 minuto. Né? Inclusive, eu quero só falar uma curiosidade. Se a gente pegar, se a gente mudar a periodicidade para um dia, vamos ver se muda? Sim. Vamos lá. Mudou bem, hein? Então veja que em um dia já não está mais tão de lado. Quer dizer, já virou outra coisa. E isso interfere na nossa análise. Os gráficos são fractais, né? Quer dizer, conforme o período ele vai tá de um jeito, quer dizer, num período maior ele pode estar em tendência, num período menor ele pode estar de lado, né? E a curiosidade que eu ia falar é assim... Você ia falar uma curiosidade, eu fiquei curioso. Que o Mauro estava mostrando o gráfico de 1 minuto, né? Que ele falou daquele candle grandão, Sim. né? E é que por acaso, tá? Por acaso, no exato momento em que a gente está gravando isso, o mercado americano abriu há pouco tempo. Ah, né? tá. Ele abriu há poucos minutos. Tá gravando num período e vai pro ar depois, tá? Teve divulgação de dados econômicos importantes, certo. né? Então, né, então vamos pegar aqui um outro, aqui um dólar. Dólar, euro contra dólar. Tem dólar contra dólar canadense. Qual que você quer pegar? Vamos colocar o euro contra o dólar, que é o par mais sensível. O par mais sensível. Mais frenético. Tá. Veja que está do mesmo jeito. Olha, realmente. Olha ali, então, o mercado se animou com essa divulgação da notícia. Isso significa que o dado econômico que foi divulgado enquanto a gente está gravando, que por acaso é um dado de inflação americano, foi, né, o mercado agradou aparentemente, né? Então, tudo indica aí que os dados foram positivos, a bolsa reagiu bem, e por isso que a gente veja assim, na periodicidade bem curta de 1 minuto, né? Aí a turma dá aquela animada, né? E agora tende a ficar, de fato, veja, o próprio euro com o dólar também está de lado no curto prazo. Deu essa levantada e agora está... mais estabilizada, né? Então isso é um exemplo gráfico e perfeitamente bem acabado do que é o tal mercado de lado, né? Pegamos um time bom, então, para mostrar isso. Olha aí. Lembrando que a gente está aqui no último episódio sobre indicadores, tá? Esse aqui é o 17º, começamos lá a falar sobre indicadores no 14º. Esse aqui é o último sobre indicadores, né? Isso, a gente já falou também sobre o Forex, euro e dólar, tá? Acho que foi no episódio 10, se eu não me engano. Você tem muita informação aí para trás, então reveja ou veja pela primeira vez se você ainda não viu. Maravilha. Okay? É importante, a gente sempre frisa isso em todo o episódio, que você escutar desde o primeiro, tá? Desde o 01, que é aquele bem mais básico e tudo mais, 01, 02, escuta todos, né? Que é para você aprender aí de forma gradual, maravilha? Olha, eu tô pegando aqui inflação americana, que foi o dado que foi divulgado agora, enquanto a gente grava, né? Olha só o que aconteceu. Inflação anual dos Estados Unidos vem abaixo do esperado. Então, tá consistente com o que a gente tá viu no consistente. gráfico. O mercado reagiu positivamente porque a inflação lá veio abaixo do que se esperava. É isso aí. Então tá, vamos lá, meus caros. André, você que manda aqui para a gente analisar aqui. Você quer analisar euro contra dólar, a L'Oréal ou qualquer outro ativo e me diga qual... Eu estou com um gráfico de 1 minuto. Agora me diga quais os indicadores que a gente vai colocar aqui. Tá, então hoje, né, a primeira coisa é só mostrar assim como é interessante que tem gente que opera, às vezes não por gráfico, mas opera por divulgação de informação econômica. Sim. Então tem pessoas que esperam esse tipo de informação, que são informações relevantes, né? E que o mercado dá esses grandes movimentos, tá? Então a gente viu um caso aí. No caso dos indicadores que a gente vai comentar hoje, são as chamadas bandas de volatilidade, que a gente vai falar de 2 tipos, né? Então existem vários tipos de bandas de volatilidade, então eu vou falar o que elas são, né? Mais ou menos como é que é o conceito delas, como que elas são construídas, para que servem e como que a gente pode usar. Tem mais de um jeito de usar isso, tá? Então a gente vai explorar isso aqui ao longo da nossa conversa, né? E dentre as bandas de volatilidade, então só fazer referência, a banda de volatilidade é um tipo de envelope. Eu sei que envelope é um assunto que já foi falado aqui na série de vocês. Mas explica o que é envelope. Envelope não é aquilo que a gente coloca a cartinha dentro, Também, o dinheiro. mas num contexto de finanças, né? Então vamos dar um passo ainda para trás do envelope. Vamos falar da média móvel. Tá? Média móvel, que também eu presumo que o pessoal que acompanha o podcast já ouviu falar. Que foi na sua última participação, inclusive, a gente falou. Também, né?
E então a média móvel é um indicador de tendência. Isso. E os preços, eles oscilam ao redor da média móvel, né? Quer dizer, às vezes vai para cima, para baixo, né? Quer dizer, às vezes dá uns movimentos meio em falso. Então, algumas pessoas começaram a criar um canal de médias móveis, isso é o que se chama de envelope, né? Então, você tem uma média em cima da outra com um intervalo, que isso cria um espaço para o preço se movimentar lá dentro sem gerar sinais falsos, sem gerar entradas e saídas falsas. Porque, às vezes, quando a gente opera com indicadores, fica dando sinal falso, aí o sujeito entra, sai, às vezes ele perde com isso, né? Quer dizer, ele fica... ele opera demais porque ele fica pegando microsinais assim que são ruídos do mercado, principalmente em gráficos de período mais curto, a gente tem muito ruído, E né? acaba atrapalhando. Exato. Então, às vezes as pessoas criam esse envelope, né? Quer dizer, você faz um canal de médias móveis e esses envelopes, né? Eles podem ser fixos. Então, no caso fixo, imagina assim que a gente vai determinar um intervalo de preços. Então pegar, por exemplo, Vamos o pegar na euro-dólar. prática aqui, que eu acho que vai ficar Pode mais, ser. mais fácil. Tá. Me fala então, aqui a gente está aqui com euro contra dólar. Ok. Quais são os indicadores para a gente analisar isso? Tá, então vamos pegar um indicador de bandas, né? Quer dizer, um indicador de envelope dinâmico, o mais famoso, o mais conhecido, que é as bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. Isso. Então vamos colocar. E a gente quer quantos Eu períodos? vou pedir 20 períodos e depois eu explico o motivo. Tá. 20 períodos e vamos aplicar. Ok, apliquei. Desvio pode manter 2. O desvio 2, né? São 2 desvios padrão para cima, 2 desvios padrão para Exato. baixo. Ok. Então, chamar a atenção que no gráfico, então apareceu, nós temos 3 linhas. A linha do meio é nada mais, nada menos do que a média móvel simples de 20 períodos. Certo. Tá? E aí, veja que agora formou um envelope de médias ao redor dela. Quer dizer, como se tivesse uma capa ao redor dessa média que está no meio. Uma em cima e uma embaixo, que são também, essencialmente são médias móveis, tá? Mas são médias, nesses envelopes eles são desenhados como 2 desvios padrões acima e abaixo, respectivamente, da média de 20 períodos. O desvio padrão, ele é calculado sobre os candles, né? Quer dizer, desvio padrão é uma medida de dispersão, tá? Então, a gente pode dizer, ele é uma medida de volatilidade, porque quanto maior a amplitude dos candles, maior vai ser o desvio padrão. Que espera-se que isso Exato. daqui oscile daqui até aqui, tá? Sem saber direito o que vai acontecer no Exato. próximo. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu vou te pedir, Mauro, se você puder dar um zoom no gráfico, assim, ao contrário, afastar ele para ele ficar maior na tela, né? Aí Eu acho que não rola. tem um sinalzinho de menos aqui embaixo, será que não é isso? Aonde? Bem aí embaixo do meio da tela. Ah, tá aqui, perdão. Aqui. Isso. Assim Então, você queria? pode até afastar um pouco mais, que vai ficar mais claro de mostrar, né? Aqui. Então vejam que quando os candles estão mais apertadinhos, né, o desvio padrão está baixo, então o envelope ele fica apertado. Quando a amplitude aumenta muito, olha essa barrona gigantesca aí que aconteceu, né? As bandas se abrem. Né, Fica porque um desvio padrão gigante. aumentou. Né? Se você colocar numa outra periodicidade, Vamos a gente pegar vai aqui, a conseguir ver gente está isso... em 2 minutos. Vamos colocar para um dia. Colocar para um dia. Um dia. Legal. Sim. Então vejam que interessante, em um dia a gente vê períodos que esse envelope, né, que essas bandas, elas estão se alargando ou estão se estreitando. Quando elas estão se estreitando é porque os preços, né, os candles, eles estão ficando menores. Menores aqui. Tá? Sim. Isso diminui o desvio padrão. Então, E quando está alargando, né, os candles ficam maiores. Aí estreita, fica menor. Então Exatamente. assim por diante. Então a banda de Bollinger é uma medida de volatilidade, tá? Ela diz assim sobre a amplitude dos preços, né? E quando eu sugeri para você assim colocar 20 períodos, isso é por quê? Porque o autor, o cara que criou, né, no modelo original dele, ele fez vários estudos e ele sugeriu, nos meus estudos baseado em 20, que por acaso o cara se chama John Bollinger, né? O nome disso é o nome do cara que criou. Não é à toa, né? então. Exato, né? Entendi. Agora, André, me diz uma coisa. É mais fácil operar no mercado
Quando ele está apertadinho ou quando ele está assim alargado? É bastante comum, a maior parte dos traders que eu conheço gosta de operar quando está bem amplo, quando o desvio padrão está bem alto e o preço está fora da banda, Tipo aqui. esperando que ele vai retornar para dentro. Uhum. Tá? Então esse é um tipo de operação que a gente chama operação de retorno à média, inclusive. Já rola uma previsão. Aí, retorno à média, que é um clássico E ela é uma econômico. operação contra a tendência. Então veja que nesse caso que você apontou, os preços estavam vindo para baixo, aí eles se afastaram muito da média, ficaram fora da banda inferior. Então alguém, por exemplo, pode pegar um candle que fechou totalmente fora da banda e falar, vou comprar, esperando que ele vai retornar para a média. Esse por incrível que pareça, a maior parte dos traders que eu conheço que usam banda de Bollinger usam desse jeito. Porém, o autor, no livro em que ele criou e apresentou, ele sugere outra coisa. O quê? Cara que tem o nome. Exato, né? Ele sugere que a gente faça quase que o contrário disso, quer dizer, esperar as bandas se apertarem, né? Então o desvio padrão vai cair, na presunção de que quando as bandas se apertam, na sequência você vai ter uma explosão de volatilidade. Então, o mercado de lado, né, as bandas se apertam no mercado de lado, ele não fica de lado por muito tempo. Em algum momento ele vai escapar para cima ou para baixo. Ele voltaria ali. E depois que as bandas se apertam, a primeira banda que fechar fora do envelope, seja para cima ou para baixo, entrar naquela direção, tá? Para pegar o movimento de tendência que se forma. Então, neste caso, se a gente fosse ver aqui no gráfico que você está mostrando, imagina esse período de estreitamento das bandas que está bem no meio da tela. No meio da tela, esse aqui. Isso aí. Agora imagina assim, estreitou, aí fechou um candle inteirinho fora da banda. Daqui para frente, a gente entrou numa tendência de baixa. Tá. Aqui eu compraria, eu entraria vendido. Exato. Tá, e aí... iria surfar essa tendência de baixa até a hora que você quiser, né? Perfeito. Tá, quer dizer, até, segundo aí o Bollinger, até a hora que voltar para dentro da banda, aí eu saio da operação. E nesse caso, realmente teria tido um lucro. Isso é a sugestão do autor. Tá? Então esse é o caso da Cara, banda se o autor falar isso, quem sou eu para dizer o contrário? Cara tem o nome. Você é você. Tá? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente está operando mercado financeiro geral e análise técnica em particular, a gente não deve se intimidar porque o autor falou isso ou aquilo, tá? Porque as circunstâncias podem ter mudado. Então, qual é a melhor postura que um trader pode ter? É testar. Então, olhar para trás, pega assim um determinado período de gráfico e fala assim, ó, o que deu mais certo nesses últimos tempos? Fazer do jeito que o autor sugeriu ou do outro jeito? Porque às vezes ele pode ter uma surpresa, né? Perfeito. Então, assim, o trader de sucesso, e isso é uma coisa importante, ele nunca é dogmático. Ele nunca vai pegar uma coisa que ele ouviu de alguém e vai tomar aquilo como lei. Ele sempre vai testar por si próprio. Então, às vezes, pode ser que fazer o contrário dê mais certo. É né? importante você ter falado isso também, para a gente lembrar que isso aqui é uma conta demonstrativa, tá? Então, sendo uma conta demonstrativa, dá também para você fazer seus testes. fazer seus testes, né? Exato. Com dinheiro de mentirinha. né? Você faz os seus Vamos testes. lá, aí. agora, outro indicador que você queira mostrar aqui. Um outro indicador similar, que também é uma banda de volatilidade, né, um canal dinâmico, chama Stark. Stark Band. Stark isso Band. Isso aí eu já vi no cinema, hein? Sim, sim. Aquele cara lá? Ele mesmo. O Stark é o das indústrias Stark. Tony né? Stark. Aí eu vou até pedir, Mauro, sugerir para você tirar a banda de Bollinger para facilitar a visualização. boa. Mas tirar vejam que o Bollinger. Stark Bands ele é um pouco mais estreito que a banda de Bollinger. Ele também é uma banda de Tá, volatilidade. aqui em vermelho e amarelo embaixo tá a banda de Bollinger de e esses Bollinger. dois amarelinhos são os Stark. Exato. Boa. Então eu vou tirar aqui a banda de Bollinger, pra gente Isso. ver aqui como é que ficou. Pronto, ficou assim. Então, o Stark é uma sigla, né? Que é Stoller. Stoller é o nome do cara, né? É o Stoller Average de média Range Channel, né? Então, canal de intervalo de preço. Então, o Stark é a sigla, né? Que tem o nome Stark Bands. E ele é o mesmo espírito da banda de Bollinger, só que ele não usa desvio padrão, ele usa um outro indicador de volatilidade que eu acredito também que o pessoal aqui que ouve o podcast já é um pouco familiarizado, chamado ATR.
ATR. ATR, que é uma sigla que chama Average True Range, a faixa verdadeira média. Tá, né? a gente vai falar de ATR em um episódio futuro, tá? Ah, tá. Então o pessoal já vai pelo menos sabendo que isso existe. E né? é bom também o cara aí que tá escutando todos os termos, todas as siglas e tudo mais, saber aí que na nossa descrição tá tudo bonitinho pra você dar uma olhadinha também, né? E dar aquela colada, beleza? Já vai se familiarizando. Exato. Perdão, Então- a gente já falou, né, de ATR com a gente tá no episódio 17. Tá. ATR, vou falar aqui então, ATR tem no conteúdo do podcast Amigo Trader, tá? Então fica ligado aqui porque a gente fala de ATR. E é bom lembrar também que todas essas siglas, todos esses jargões aí, caso tenha alguma dúvida, tem na descrição. Então bate aquela colinha ali, dá uma olhada que tem lá, o que é o ATR, daí tem a explicação bonitinho, tá bom? Vamos lá. Ok. Mais alguma Average. coisa? Average True Range, que é o indicador no qual o Stark Band é baseado. Perfeito. Ok. Então, assim, se a banda de Bollinger ela é uma banda baseada em ZIL padrão, aí é baseada em ATR. O ATR tem uma fórmula um pouco diferente, você pode ver que ele é até mais estável, né? Ele tem menos aquelas aberturas. Aquelas parece mais aberturas e estreito, tal, ela né? segue mais a média Estreitamente. aqui central, é muito mais harmônico com a média central. Mas isso Parece- tudo é configurável, tá? Então, tanto o período das médias, quanto os desvios, no caso da banda de Bollinger, quanto o período de ATR, no caso de Stark Band, tudo é configurável. Então, Então, ó, de por novo, exemplo, aqui a gente pode configurar. A gente está É. com um período de 15, a gente está com um período médio móvel de 5, Tá. um multiplicador de 1,3, Isso. e isso é que a gente pode mudar. Exatamente. Então, nesse caso, o que significa? É a média de 15 períodos, a média do ATR de 5 períodos, o multiplicador do ATR, ou seja, o quanto que ele vai pegar do número do ATR e expandir para cima e para baixo. É 1,3 vezes e aplicado sobre uma média móvel exponencial, que é o EMA, né, de Exponential Moving Average. É isso aí. E- Tá? Tudo isso é configurável. Aqui você tem uma média Aí os móvel vários tipos, né? ponderada, Ponderada, simples e por aí vai. E aí que vem de novo aquela coisa assim, qual é a melhor configuração? Qual é? E agora? Ninguém Qual é? vai contar. Existe isso. Ninguém. E tem A pessoa vai ter que descobrir isso. É a configuração que a pessoa consegue fazer uma leitura melhor, né? Exato. Cada um, né? Como é que a gente faz? Coloca a configuração no gráfico e testa. E testa. E testa. Olha para trás, aí olha para frente, né? Mas Não. muda a leitura de acordo com ativos, não? Ativos mais voláteis Muda. eu tenho que mudar a configuração e Muda. ativos menos voláteis eu também teria que mudar. Porque assim, Exatamente. criptomoeda, por exemplo, Bitcoin, se a gente olhar aqui, é uma loucura. Uhum. O gráfico de 5 segundos, Não ele para, parece um eletrocardiograma, cara. Enfim, é algo... Quer ver? Eu vou colocar aqui só para você dar uma olhada. Né? E eu fico... óbvio que a gente opera não de maneira profissional como você, eu opero para mim, tá? Não para os outros. Mas, ó, quer ver? Aqui tem 7 dias. Olha já como que é a oscilação muito diferente lá do euro contra o dólar, que já não é simples. Quando a gente bota para 5 segundos, olha só o que acontece. A coisa aqui, ó, ela fica totalmente nervosa. Sobe, Sim. desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Deixa eu botar um pouquinho mais de zoom Ainda aqui. que neste momento tá calminho, tá? Ah, é? Mas em circunstâncias normais já é dá pra bem mais perceber já a arisco que isso aí. velocidade do negócio. É uma coisa assim, ó. Tá, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, Exato. desce, sobe, entendeu? Então, as configurações ideais, tanto do Stark Bands, né, quanto da banda de Bob, pode ser mudado, varia. Cada ativo vai ter uma configuração melhor e cada período também vai ter uma configuração melhor. Sempre lembrando assim que gráficos de período mais longos tendem a ser mais estáveis. Eles tendem a ser menos ruidosos. Gráficos, por exemplo, de 1 minuto ou menos que isso, às vezes podem se comportar de forma quase caótica, né? Como a gente viu recentemente no começo do episódio, que a gente comentou da divulgação de um dado econômico que teve nos Estados Unidos, Já muda que tudo. fez disparar, né? Deu pra ver. A gente É. raramente vai ver uma barra daquele tamanho, assim, atravessando a tela do monitor para fora,
num período de um dia, por exemplo. Tá, e essa questão é importante, né? Quando você vê uma vela daquele tamanho gigantesca, Sim. Não é o normal da coisa. Não, aquilo Então, distorce o indicador. então é importante você, como trader, na hora que vai operar, saber que aquilo tem uma pequena distorção. Então, ou espero amanhã para minimizar essa distorção, ou eu já estou considerando que o meu indicador está poluído, entre aspas, com aquela distorção, Mas, correto? assim, foi interessante a gente ter mostrado isso, né? Bem na hora que aconteceu, né? Porque Exato. daí Cara, a gente dá sorte na vida. deu sorte, né? Porque mostra um negócio que não acontece todo dia. isso Então aí. foi bem na hora da gravação bonitinho. Mais alguma coisa que a gente precise falar sobre o assunto? Sim. Manda. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: esses indicadores, essas bandas, eles podem ser usados sozinhos. Certo. Tá? E dá para fazer, é muito versátil, porque dá para você operar a tendência, né, quando você faz que nem o John Bollinger sugere, né, de esperar a compressão ali das bandas. Dá para operar contra a tendência usando como se fosse um oscilador, né? O pessoal que opera nas extremidades usa como se fosse um RSI, um estocástico, é mais ou menos o mesmo espírito. Mas é possível também combinar essas bandas com outras coisas. Então dá para combinar com outros osciladores, dá para combinar com outras médias móveis, dá para fazer muita coisa. É que assim, é tão versátil, né? Essas bandas são tão versáteis que dá para usar sozinha. Mas quem quiser combinar com outras coisas Consegue também. dá para fazer, né? Maravilha. Bom, vamos seguir aqui com a nossa... A gente tem um quadro agora em sequência que é o Descomplicando a Vida Financeira. O André já participou aqui do nosso podcast, já viu como é que é. É onde eu pego ali um case, pego alguma história, algum momento e passo a bucha para eles. Aí eu não vou interferir, que eu só leio e mando para eles responderem e darem uma solução, uma sugestão, beleza? A de hoje é a seguinte, vamos lá. Aqui... não, começa com Ei! Aqui é a Helena. Tenho 24 anos e estou aprofundando os meus estudos em investimentos. Gostaria de saber o seguinte, em relação aos indicadores. Operar comprando ou vendendo tem diferença? Então vamos lá. Pode ter, tá? Depende muito do ativo. Então, por exemplo, moedas, tá? Moedas tipicamente são ativos assim que não costumam ter tendências assim de extremo longo prazo, né? Porque uma moeda que só sobe ou que só cai ao longo do o país quebra, tá? Então você presume que moeda, por exemplo, você não tem tendências assim de que duram anos e coisas do gênero. Não deveria, pelo menos. Agora, ações, índices, né? Existe uma tendência natural para cima, até porque presume-se, né, que uma empresa tem que crescer, tem que dar lucro. Se não fizer isso, vai falir. Estão buscando isso, né? Exato, tá? Então, existe uma tendência natural de alta, por exemplo, da Bolsa de Valores. Certo. Né? Então, quando a gente está trabalhando com ações tal, acaba sendo mais fácil se você operar comprado para cima. Né? Tá. Que a tendência de longo prazo, né, essa sempre. Crescer. Tá? Quando a gente opera comprado, tá, gente? A gente acredita que o ativo vai subir. E quando Vai a gente subir. opera vendido, a gente acredita que o ativo vai cair. Perfeito. Ou nos termos em inglês, você opera vendido short e comprado você opera long. Exato. E aí, assim, o comportamento dos ativos, ele pode mudar um pouco na queda e na alta. Tem um ditado muito antigo do mercado financeiro que diz assim, que na alta as ações elas sobem de escada e na queda elas descem se jogando pela janela. Né? Eu adoro, assim, para livre. fazer day trade, quando eu opero day trade, cara, eu acho que quase que invariavelmente eu opero vendido. Na venda. Porque os movimentos da venda costumam ser mais rápidos, mais intensos e num intervalo de tempo menor. E isso por quê? Na análise técnica, né, assim, quando a gente olha o gráfico, a gente está vendo uma história sendo contada ali, tá? E o mundo, né, a análise técnica ela é uma história que mostra a briga de duas emoções primordiais, o medo e a ganância. Interessante. Então, quando o mercado está subindo, a gente está sob o domínio da ganância. Então, as pessoas estão comprando, né? Por isso que precisa de volume para subir, né? Então, as pessoas se animam e vêm. E quando o mercado está em queda, ele está sob o domínio do medo. O medo é uma emoção mais forte e mais intensa que a ganância. Perfeito. Por isso que os movimentos para baixo costumam ser muito mais intensos, porque você está sob o domínio do medo.
Então, quando a gente fala de indicadores, nem sempre aquilo que funciona bem para cima é o que vai funcionar bem para baixo. Ok. E como é que a gente descobre? Tem que testar. Olha aí, Helena. Olha aí, Helena. Tem resposta pronta para as coisas? Não, não tem. Se não tem resposta pronta para as coisas mais triviais da vida, imagina para o mercado financeiro, que é o mercado mais competitivo do mundo, onde todo mundo está tentando tirar dinheiro do outro. Tipo assim, uma coisa trivial da vida. O que o Cid vai jantar hoje? Impossível vocês saberem. Pois Que é. nem eu sei. Eu não faço a menor ideia. Quanto mais vocês acertarem, né? Então, Vocês querem mostrar algum exemplo visual, de repente, pra galera? Eu acho que pode. Se Qual você que você puder quer? pegar uma que ação, tá no por YouTube aí, exemplo, uma Vamos ação. enxergar? Tem uma aqui, ó, L'Oréal, pode ser? colocar num gráfico mais de longo prazo, Longo prazo, Tá. você quer, pode ser o quê? vamos começar com um diário. Diário, um dia. Ok. Então, veja, a tendência, Deixa eu nesta só tela, agora- a gente está vendo uma tendência de queda. A gente estava no... Qual era mesmo? O Stark, né? Mas não precisa, nesse caso não precisa nem colocar o indicador. Deixa eu só Só o colocar gráfico já vai pra- dizer, né? Para aplicar. Sim. Eu gosto que parece Vamos lá, só para... um mapa Ok, fluvial. fica- Né? Então agora eu vou pedir para você fazer o seguinte: coloque esse gráfico em periodicidade mensal. Aqui está em 7 Uma dias, vamos diferença para já. um mês. Isso. Ó, Qual é a tendência agora? Agora a gente tem uma tendência de alta. Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Quer dizer, tem um movimento de queda, sim. Agora que está tendo né? uma correção. Mas o movimento principal é de alta. Uhum. Então, quando a gente tem ações, bolsa, as tendências de longo prazo são de alta. Até porque você tem inflação, né? O preço das ações sobe, o preço dos produtos sobe. Então, você pega, por exemplo, uma empresa que anos e anos e anos está em baixa, essa empresa já quebrou, já era. né? Já era, tá? Então, aqui é um caso que a gente vê que a tendência dominante numa ação é a de alta. Então, a gente pode dizer assim, olha, é mais fácil você ficar comprado que vender. Tanto que os investidores de longo prazo, né? Eles são comprados. O Os que eles holders, fazem? eles compram. Eles compram, né? Eles compram. Então, assim, dependendo do ativo, em particular no caso de empresas, etc., existe diferença no comportamento e, consequentemente, os indicadores também vão funcionar de forma diferente. Então, por Certo. exemplo, uma média móvel ou um Stark Bands, aí, como a gente viu, a configuração que funciona melhor na compra pode não ser a melhor configuração para venda. Perfeito. Como é que a gente descobre? Testando. Aproveita aí Bom. a conta demo. Então, lembrando também que todas as operações que a gente faz aqui não é uma indicação de investimento, né, Mauro? Esse app da X9 é bem completo, né, Cidinho? bastante Bem coisa. legalzinho aí pra gente fazer, estudar e praticar, tá ok? Maravilha. Vamos lá para o quadro Investindo em Conhecimento, que é aquele momento que os nossos especialistas indicam aí um livro, uma palestra, um artigo, um filme, um documentário, alguma coisa que agregue ao seu conhecimento no mercado financeiro. Eu vou começar com o nosso convidado, porque eu sou educado. André, qual que é a sua indicação? Então vamos lá. Eu infelizmente, eu vou dar uma indicação que não tem em Infelizmente? português. Ah, Então, tá, tudo bem. Vai ser uma indicação para o pessoal exercitar um pouco o vernáculo shakespeariano. aí, Legal. né? Já que a gente falou de bandas de Bollinger e outras coisas do gênero, eu vou sugerir o livro do homem em pessoa, né? John Bollinger. Boa. O livro chama-se Bollinger on Bollinger Bands, né? Ele é o autor falando da criação dele, tá? Então, um livro bem famoso do mundo da análise técnica. Legal. Eu acho um livro bacana de ler. Livro né? técnico. Por incrível que pareça, ele não é uma leitura tão árida, tá? Ah. Então, uma pessoa com conhecimentos rudimentares de análise técnica e de inglês vai Consegue entender, tá? Por isso, assim, não é uma coisa tipo livro acadêmico, assim, que o sujeito vai querer cortar os pulsos enquanto lê, tá? tranquilo. É um livro mais light. Eu acho interessante, né? Até pelo valor histórico do livro, porque esse indicador se tornou um indicador muito importante, né? E o próprio John Bollinger, tá? Eu não sei como é que ele tá hoje, eu não sei se ele tá vivo, tá? Que ele já é velhinho. Mas assim, pelo menos até pouco tempo tava, né? Certo. Então, assim, tem vídeos dele no YouTube comentando, participação dele em programas de finanças. Então, pesquisando pelo nome dele, você já Exato, encontra que é muito bacana conteúdo. pesquisar para ver o que ele mesmo fala. Legal, tá? Então, legal. a minha sugestão de um livro mais técnico, né, para quem está se aprofundando no tema, é pegar o original, né, do cara que criou. Chega na né? fonte. Uhum. Maravilha. E você, Mauro? Bom, a gente falou aqui tanto de Stark
que eu vou recomendar O Homem de Ferro, meu cara. O Homem de Ferro? O Homem de Ferro, olha aí. tá? Tony Stark em Tony pessoa. Stark em pessoa, tá? Que não tem nada a ver com o Stark daqui, tá? Bom, ele é rico. Mas ele né? é rico, né? É Ele isso tem um aí, né? superpoder. A gente não sabe se tem ele dinheiro. ficou rico operando no mercado financeiro. Provavelmente não, mas quem tá no mercado financeiro, óbvio que sempre pensa um dia, será, né? Ah, Ficar é. rico com isso, mas né? provavelmente nesse universo as pessoas devem investir nas empresas Stark, né? Bem provavelmente. Bom, pelo menos o pessoal lá de dentro dos estúdios, né? Sim, né? Esses aí estão cheios da grana, tá tranquilo. Então tá aí, a indicação do Mauro, a indicação do André, eu vou pra minha, eu vou indicar hoje um podcast, eu acho que eu não indiquei nenhum podcast, ainda não me lembro pelo menos. Já indiquei aqui canal do YouTube, live na Twitch, já indiquei um zilhão de coisas. Até indicação de show eu dei aqui. Hoje vai ser um podcast da Deia, né? Uma menina muito legal aí que eu sigo no Twitter e tal. Ela tem um podcast que é o Não Inviabilize, né? A Deia Freitas tem esse podcast onde ela recebe relatos dos ouvintes dela, umas histórias assim absurdas. Porque é o que eu sempre digo, né? Não importa o quão criativo você seja, a vida real ela é sempre muito mais maluca do que qualquer coisa que você possa imaginar. Né? E tem umas histórias assim absurdas, né? O cara que vai no encontro com a menina e aí inventa uma história pra menina, ou sei lá, o cara que trai a namorada com a mãe da menina. Tem umas histórias muito malucas, assim, né? Eu tinha um podcast antigo que era o Se Eu Fosse Você, que era mais ou menos nessa pegada, a gente pegava relatos da galera, mas a Deia, ela se supera aí, todo episódio é uma grande surpresa no Não Inviabilize, então você que gosta de podcast, talvez esteja escutando por aí, procura ela aí, que fica a minha indicação, que é bem legal, beleza? Então tá aí, todo mundo deu as indicações, então a gente vai para o momento mais aguardado, Mauro. Vamos lá, já Fecha tá com o computador, mano. Fecha o computador pra fazer aquele... Fechou? Fechei. Então, se prepara para abrir o computador agora, que chegou a hora do fight. Eu tenho que aguentar esse bullying aqui, viu? Aí, produção, sobe a vinheta. Esse é o quadro A Hora do Fight, o momento que o Mauro entra na plataforma da X9, uma plataforma bem completa, tem várias categorias e dá para explicar bastante, né, Mauro? É isso aí. Vamos lá, a gente está operando agora a Beyond Meat, né, que é de carne. E vamos ver aí o que vai acontecer. A gente vai fazer uma venda, tá? Aproveitando aí o gancho do que a gente falou hoje. Fizemos uma venda. Certo. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos minutos. Espero aí o seu time-lapse. Precisamos de um tempinho. Então tá, ó. Aqui, ó. 3, 2, 1... Estamos de volta do time-lapse. E aí, o que aconteceu, Mauro? Aconteceu que agora a gente vai fechar esta operação. Haja o que houver. Haja o que hajar. Haja o que hajar. Por enquanto a gente está num prejuízo, virou lucro. Bom, fechou. Muito bom. Fechamos. Cara, foi na horinha, hein? Na horinha. Fechamos ali com quase 2% de lucro. Tá, uma operação que estava praticamente perdida. Foi interessante, hein? Legal. E essa foi a nossa Hora do Fight. Muito bem, você já está acostumado aqui, né? Já estamos aí encaminhando para os últimos episódios, então você já conhece mais ou menos a nossa programação, já viramos amigos da nossa audiência, Mauro. Bom, vamos agora para o nosso encerramento, André. É a última participação sua aqui no podcast, né? A segunda, porém isso aí. última, né? Então, de novo, agradeço a confiança, agradeço o convite, espero aí que tenha ajudado o pessoal a clarear um pouco. Às vezes a coisa fica um pouco técnica, fica um pouco árida, mas eu preciso dizer para as pessoas assim, é assim. Perfeito. Tá?
E nós estamos falando de uma coisa séria, que é ganhar dinheiro, tá? As pessoas que vão entrar no trade, elas estão colocando dinheiro que às vezes foi difícil de ganhar. Exatamente. Então a gente tem que tratar as coisas com a devida deferência, com o devido respeito, né? Quer dizer, se você quer fazer a coisa com o seu dinheiro, leve o seu dinheiro a sério. Então assim, ó, tem que estudar, tem que fazer as coisas direitinho, não encara muito a coisa na forma da superficialidade. E às vezes não tem como, né? Quer dizer, tem um ponto que dali a gente não consegue simplificar, tá? Mas para aqueles que resolvem levar a sério, estudar, desenvolver isso, vale a pena, é algo que potencialmente vale a pena e é potencialmente lucrativo, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa. Lembrando que eu estou aí permanentemente à disposição, tá? Eu ia perguntar das redes sociais, pra galera dar uma Tanto de olhada. vocês aqui no podcast, quer dizer, em outras ocasiões aí que vocês acharem interessante, ou para aqueles que quiserem, assim, eu estou nas redes sociais, eu respondo perguntas, eu abro caixinha no Instagram, eu faço galera tudo, adora, né? Tem meu canal no YouTube, que é O Investidor Cético, né? Quer dizer, Legal. então, procura por ali, e aí acompanha e a gente vai, né? Quer dizer, no que eu puder ajudar, sempre contem comigo. Maravilha, vai estar tudo na descrição também para você dar uma olhadinha aí no podcast ou no YouTube, tá? Mauro, momentos finais. Meus caros, muito obrigado. André, satisfação inenarrável em tê-lo aqui por isso 2 aí, episódios, de nesse novo. segundo episódio também. Estamos aí, né? Tá, muito obrigado. Gente, segue o Amigo Trader em todos os lugares que o Amigo Trader estiver. Nos vemos no próximo episódio. Até. Maravilha, lembrando que nosso arroba é Amigo Trader BR, então você procura aí bonitinho, que não tem só aqui as informações sobre os episódios, mas também bastidor e tudo mais. Você fez assim, alguma coisa? Não. Então eu posso falar uma parada? Pode. Vamos brindar. Vamos Vamos brindar. brindar. O brinde final. Opa, aqui, ó. O brinde final para encerrar o nosso podcast. Depois que o Mauro falou que eu sou obrigado a beber se não dá azar, eu tô fazendo isso com frequência. A gente começou a ganhar mais dinheiro aqui nos trades depois que ele começou a beber. né? Porque Eu vou brindava, tentar esse ritual em casa eu também. brindava e botava na mesa. Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Esse índice, ele serve como parâmetro, Perfeito. tá? Imagina assim, você é de Santos, né? Isso. Santos já não pode mais, um dia pôde, O quê? tá? Entrar de carro na praia. Ah, eu cheguei quando era pequeno, eu lembro, assim, muito vagamente, dos meus pais entrando com um carro na praia no Ano Novo, Com um Cinca Chambord. com um chevetinho do meu pai, Chevetinho. e a gente deitado no capô do carro, criança, olhando os fogos, assim. Eu lembro disso Adorava vagamente, fazer. assim. Adorava fazer isso. Meu pai fazia isso também lá em Peruíbe, em Itanhaém e E tal. aí atolava carro todo ano, era aquela confusão. coisa, aquela confusão.